E hoje, Utilidade Pública fala sobre pesquisa de mercado. Você pretende abrir uma empresa? Será que você conhece o seu cliente? O que será que ele quer? Ele pode pagar aquele preço que você está colocando no produto? Quem está esclarecendo tudo isso aqui para a gente é uma pessoa que trabalha com pesquisa de mercado, que é o Arthur Verona. Na prática, como é que funciona, Arthur? A empresa, ela pede alguma pesquisa específica ou vocês aconselham segmentos de pesquisas? Normalmente a gente busca primeiro entender a necessidade da pessoa, do empresário, do potencial empreendedor, ou do empreendedor de fato já. A partir dessa necessidade é que a gente vai, através do nosso know-how, da nossa experiência, sugerir ele a melhor metodologia para poder atingir aquele resultado. Aí vem uma infinidade de possibilidades. Por exemplo? Tanto quantitativas quanto qualitativas. O que é isso, basicamente? Quantitativas, a gente se apega mais aos números, como já está dizendo o próprio nome, né? Então, 60% das pessoas falaram tal coisa, 30% das pessoas falaram tal coisa, 60% é do sexo feminino, 20% tem tal idade, ou então tal quantidade de pessoas se comporta de tal forma, né? Então, a gente se apega às quantidades, né? Para demonstrar algum comportamento, por exemplo. Já na qualitativa, é uma questão não de quantidade de informação, mas de qualidade mesmo. Então, uma das metodologias, por exemplo, é um grupo focal, onde a gente reúne um grupo de pessoas daquele público-alvo, por exemplo, e debate sobre o assunto, ou sobre algum produto, ou mostra algum produto e vê qual é a reação dele, né? Então, aí o foco é mais qualitativo, é entender o comportamento a fundo. Não importa mais quantas pessoas falaram aquilo. Daquelas 8 pessoas que estão no grupo focal, não importa se 4 falaram tal coisa e 4 falaram tal coisa, mas o que elas falaram? Por exemplo, olha, a disposição dos produtos, Isso. O tipo do produto, exatamente, o horário de abertura. Exatamente. Algumas coisas são feitas com a quantitativa, porque você quer saber o que a maioria das pessoas pensa, né? Quando a gente fala da qualitativa, a gente quer saber, na verdade, qual é a reação, qual é o comportamento em relação àquilo, né? Como ele reage a tal produto, como ele reage a tal campanha publicitária, por exemplo, né? E por aí vai. Mas aí dentro desses dois grupos existe uma infinidade de possibilidades: pesquisa de satisfação, pesquisa de mercado, pesquisa de concorrente, pesquisa de perfil de cliente mesmo. E aí você, nessa pesquisa de mercado, você identifica o perfil daquele cliente e você tem como fazer uma campanha, por exemplo, um marketing, gastando menos, porque você já sabe o foco que você precisa trabalhar aquele marketing. Exatamente. Além de gastando menos, com uma adesão maior das pessoas que vão receber isso daí. Gastando menos por quê? Imagine o seguinte: a gente faz uma pesquisa de mercado, por exemplo, com vários bairros da cidade, né? E a gente identifica que alguns perfis de clientes e em quais bairros eles estão, por exemplo. Então, ao invés de eu divulgar para a Aracaju toda, eu vou pegar e alocar o meu recurso, digamos assim, de mídia nos bairros, nos outdoors que estão nos bairros que tem o público-alvo que mais tem a aceitação do meu produto, por exemplo, distribuição de panfleto nos bairros, ou mala direta, por exemplo, nos bairros que eu tenho maior aceitação, né? Ao invés de gastar indefinidamente, por exemplo, sem ter um foco. Sem ter retorno mesmo naquela localidade. Porque exatamente. Tem um produto, às vezes, que olha, aquela localidade ali não vai se interessar pelo seu produto. Isso está claro na pesquisa, então por que você vai investir na mídia ali? Ou seja, otimização de recursos mesmo na divulgação dos produtos. Perfeitamente. Isso serve para qualquer mídia, até a própria mídia televisiva, por exemplo. As televisões têm informação do público-alvo em cada horário, né? Então, as empresas podem saber, qual é o meu público-alvo. Se meu público-alvo é esse, qual é o horário que se encaixa com esse meu público-alvo? Porque acontece, eu posso acabar investindo num horário que meu público-alvo está trabalhando, por exemplo. Ele não está assistindo televisão. Então eu vou ter investido, achando que eu vou ter um retorno, às vezes culpando a própria mídia televisão, e na verdade não. Foi um erro estratégico, basicamente. Né? Um erro por falta de informação do cliente. Né? Então tudo isso, eu vou até para outros pontos. A gente visualiza o tempo todo a mídia na televisão, nos outdoors, vê, por exemplo, uma determinada empresa divulgando, e na divulgação tem uma família com 2 filhos, uma mãe, o pai e os 2 filhos,
né? A gente acha que aquilo ali é aleatório, mas na verdade não. Quando você descobre quem é seu cliente, qual é o perfil do seu cliente, quantos filhos ele tem em média, você representa a maior parte do seu cliente naquela campanha. E aí as pessoas vão se identificando com aquela empresa, com aqueles produtos. Exatamente. Então, a pesquisa tem uma possibilidade de gerar informação que pode influenciar em diversas áreas. Tanto áreas externas, ou seja, mídia, comunicação, mercado, como também áreas internas. Uma pesquisa de satisfação, por exemplo, que normalmente com a pesquisa de satisfação também se descobre o perfil do cliente, mas também se descobre se ele está satisfeito, se ele não está, o que ele não está satisfeito, por que ele trocaria, quais são os concorrentes que ele também consome, por que ele consome desses concorrentes. Então, tudo isso são informações que podem mudar, por exemplo, o próprio produto. De você saber se aquele produto está adequado, se precisa fazer alguma alteração no produto, se o atendimento está sendo feito da forma adequada. E tudo isso é extremamente importante para a sobrevivência da empresa, né? Afinal, você tem que ouvir o seu cliente, né? E quando você fala em crescimento na procura pela pesquisa de mercado, a gente estaria falando em quanto? Porque assim, a gente está passando ainda por um período de crise, a gente acompanha os números, né? A lista é longa. Quando a gente está falando da estatística de empresa que fecha a porta, né, antes ali, muitas vezes, até antes de completar um ano. Exatamente. Como é que tem sido, quando você fala em aumento, a gente teria um número para quantificar? Já que a gente está falando de quantificação aí pela pesquisa de mercado, dessa procura por esse segmento? Então, se eu for considerar, desde o início da operação da Forpro Consult, que foi em 2009, né, o aumento foi representativo, né? Então eu visualizo que o mercado pode ter dobrado, por exemplo. Lógico, mas se eu comparar com anos mais próximos, né, o período de crise também prejudica a pesquisa. Agora, se o momento é de crise, mas existe expectativa de melhorar, que é o que eu imagino que seja o momento atual, por exemplo, esse momento é um momento muito bom para a pesquisa. Por quê? Porque é um momento onde as pessoas sabem que eles não podem gastar dinheiro em vão e não podem investir de forma incorreta, porque existe uma crise, né? Mas eles têm expectativa de melhora e eles querem investir. Então, ao invés de investir de forma arriscada, com um risco muito maior e sem informação, elas buscam a pesquisa de mercado para poder investir de forma certeira. Então, é nesse momento, por exemplo, onde existe um déficit de vendas, por exemplo, a pessoa, não, agora eu preciso descobrir o que está acontecendo para poder melhorar. E aí, sobre a importância, inclusive, dessa pesquisa, você estava falando aí, olha, muita gente não quer investir por conta da crise, eu vejo do outro lado. Eu acho assim, olha, justamente com a crise, se a pessoa vai abrir um negócio, quanto mais ela conhecer o mercado, quanto mais ela conhecer o cliente, menor vai ser o risco dela perder o investimento que ela fez. Daqui a pouco a gente volta, Arthur, com o último bloco do programa Utilidade Pública, falando hoje sobre pesquisa de mercado.